A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Queridíssimo, troquei hoje, hein? Então, sempre, olá, olá, queridíssimo e queridíssima espectadora do programa Vida Plena. Estou aqui, eu sou profissional de educação física e terapeuta holística. Estou aqui para falar para vocês sobre o nosso programa, um programa que fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Você pode entrar no nosso Instagram, Conect TV Brasil, e participar do nosso Instagram com novidades, com coisas que você queira acrescentar, sugestões, tá bom? E também dar a sua opinião sobre o programa. Vou ficar muito feliz com a sua participação. E hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. Ao invés de falar sobre a saúde do coração, eu trouxe hoje para vocês o Coração e Pessoa, um cardiologista maravilhoso, o primeiro cardiologista de São João da Boa Vista, uma pessoa que colaborou muito com o crescimento da cidade. Ele é fantástico, ele é muito modesto, ele não quer que fale, mas ele é um cirurgião, médico, cardiologista maravilhoso. Se eu falei alguma coisa, eu falei alguma coisa errada? Eu não sou cirurgião, ele não é cirurgião. O senhor é clínico, é isso? Só clínica. Só clínica, tá vendo, gente? Mas olha, eu já soube de coisas que ele fez nessa cidade incríveis e eu quero que ele mesmo vá contando para vocês com o passar da nossa conversa. E eu queria começar, o senhor Álvaro Antônio Regis Lemos. O senhor Álvaro Lemos, ele muito colaborou para o crescimento da cidade. E eu vou começar a nossa entrevista de hoje agradecendo a sua presença, doutor. Muito obrigada por oferecer esse momento para a gente poder falar um pouquinho do seu trabalho, desses anos todos de dedicação pela cidade de São João da Boa Vista. Então, eu queria que o senhor contasse para o nosso espectador um pouquinho sobre como começou tudo isso, como começou o seu amor pela cardiologia, da onde que o senhor veio, onde o senhor nasceu. Conta um pouquinho para a gente de tudo isso. Bom, eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina, fiz o meu primário e o colegial em Florianópolis e depois fui para Curitiba. Fiz vestibular para a Faculdade Federal do Paraná, aprovado, me formei em Curitiba e após ter formado em Curitiba fui fazer uma especialidade no Hospital das Clínicas de São Paulo com o professor Decur, que era um curso mais importante em cardiologia na época aqui no Brasil. Enquanto eu estava fazendo esse curso, eu recebi um convite aqui de São João para vir clinicar em São João. Eu não conhecia a cidade, mas também já tinha terminado o curso e precisava começar a trabalhar. O senhor acreditou que ia dar certo? Acreditei que ia dar certo. E deu. E vim e deu certo. Que bom. Vim e não saí mais. E o senhor cooperou muito com a cidade, porque não tinha nenhum cardiologista na época, né? Não, eu fui o primeiro cardiologista de São João, residente.
E já faz tempo, né? Eu cheguei aqui em 1964. 64. Eu tinha 25 anos de Sim. idade. 25 anos de idade. Que beleza, hein? Quanta história o senhor tem para contar pra gente. Ele não vai querer contar as histórias porque eu sei que ele é modesto, gente. Mas eu já soube de cada história bacana e bonita. Então, o senhor me falou que o senhor é de descendência portuguesa. E o senhor, a sua família veio de Portugal, é isso? Parte pai e mãe? Não. E tem um fundinho aí de condes, de quê mesmo? A minha família, a origem da minha família é muito antiga. É da época lá de Pedro Álvares Cabral. Não é que é português assim recente. Entendi. Meus avós, tudo são brasileiros, bisavôs, já tudo nascido. A raiz é portuguesa. A raiz os primeiros lemos que chegaram aqui, mas era assim, já na época de 1600, quer dizer, já não é não foi ontem. Não é uma coisa recente. Entendi. É uma coisa muito antiga. Mas a origem é portuguesa. Então eles, além de tudo, além de chegarem no país, eles ajudaram, né, com toda essa construção. Eu acredito que sim, viu? Porque teve um tio meu que era militar, que chegou a ser general, que gostava de fazer árvore genealógica, né? Sim. Ele é que viu essa... que veio de onde veio, descobriu, né? A origem da família Lemos. Incrível, ele fez toda a árvore, desde o começo. Desde o começo. Ele gostava muito disso e foi pesquisando e tal, né? E é uma curiosidade muito bacana que todo mundo deveria fazer, né? Você saber das origens, né? Então, ele... na família, eu acho que era o único que se interessava por isso. E o senhor teve também o pai, que foi médico, né? Meu pai era médico cirurgião. Cirurgião? Também cardiologista? Não, cirurgião geral. Lá ele formou no Paraná, na mesma faculdade que eu formei. Sim. Ele se formou no Paraná, fez cirurgia, obstetrícia, né? E foi para o sul lá de Santa Catarina, lá se radicou e ficou lá, casou. O senhor me contou que ele meu pai é mineiro. Sim, mineiro. O senhor me contou que ele foi para uma cidade que ele achou mais própria, para o senhor ter mais condições de estudar. Ele já tinha esse sonho, né? A cidade era pequena. Então, meu pai... Eu nasci em Florianópolis, porque a cidade era muito pequena, não tinha muitos recursos médicos. Então, meu pai me levou a minha mãe para Florianópolis. Eu nasci em Florianópolis. E dos 8 anos de idade em diante, 8, 9 anos, eu fui interno em colégio de padre jesuíta para poder estudar. Porque lá na minha cidade não tinha. Se não fosse no colégio interno, colégio interno não tinha como fazer. Então, eu tive que ir colégio interno desde pequenininho. Tá vendo? O seu pai já estava programando o seu futuro, já estava com um sonho. E aí, o pai, acho que o fato do meu pai ser médico, apesar que meu pai nunca me incentivou assim exageradamente para fazer medicina. Você sentiu chamado? Eu acho que o fato de conviver, e depois na família do meu pai, ele era médico, mas tinha mais 3 irmãos mais novos que também eram médicos. Entendi. Então eu acho que esse negócio de médico aqui, médico lá, estava no sangue. Vai influenciando assim. Não, é o DNA, talvez, com certeza. Talvez. Estava no DNA. E aí eu não tive nenhuma dificuldade para escolher a minha profissão. Entendi. Eu já queria ser médico desde pequeno. Desde 9, 10 anos já falava que queria ser médico. Então eu não tive essa dificuldade assim que muita gente tem de saber o que vai fazer quando está no colegial, o que vai escolher, o que vai fazer. Eu já... Você foi indo sabendo o que queria. Essa dificuldade eu não passei. Eu já fui direto para o vestibular de medicina. E seu pai ficou muito feliz com isso? Meu pai, eu acho que ficou, com certeza, né? Sua mãe super orgulhosa. Sua mãe era dona de casa? Minha mãe é dona de casa. Olha, gente, quer ver como isso está no sangue? A semana passada eu fiz uma entrevista com a doutora Thaís Leme. E ela é dentista, né? E ela faz harmonização facial. Você lembra? Você assistiu? Ela é filha do Dr. Álvaro Leme. Então a família perpetuou na medicina. Eu tenho um filho que é médico, né? Tem também? Thaís, então são dois, é um casal. Não, eu tenho 3 filhos. 3. 2 meninas. A Thaís é uma.
Outra é a Simone, Simone. que abriu uma doceria Doceria. lá Ela no é mais pra centro. culinária, né? Gosta mais da culinária. Ah, mas é maravilhoso. E o meu filho, que é médico, também mora Ele é aqui. qual? Cirurgião? Não, ele é um empresário, ele é dono da MedSalva, uma das maiores firmas de ambulância que tem no Brasil. Nossa, que maravilha. E ele está aqui, não? Está morando aqui. Aqui em São João. Poucos. Então ele ajuda, também colabora As também. ambulâncias da Unimed daqui de São João são dele. Incrível. Então ele trabalha com Trabalha isso, com esse não ramo. exerce medicina. É. Mas olha que bacana, ele é médico, né? Então ele pode muito bem. Durante muito tempo ele exerceu a profissão. Sim. Mas depois que cresceu, né, a firma cresceu muito e está muito grande, então não tem como mais exercer a profissão e tomar conta. Lógico, com certeza. Ou você faz bem uma coisa ou bem outra, né? Teve que optar e optou para ser um empresário. Não, mas ele é só daqui, da região. Não. Ele expandiu para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Gente. Tem no Nordeste, tem no Mato Grosso. Que bacana. Campinas. Tem tantos lugares que nem eu sei, dona Cláudia. É mesmo? Nem sei. E o senhor costuma. Portanto, O senhor consegue ver ele? Nesse Eu trabalho todo? Não, eu vou assim poucas vezes lá em São Paulo, na firma dele lá, né? Tem um escritório dele, fica lá naquele complexo nacional lá na Avenida Paulista. Entendi. Ele tem Ponto um muito escritório lá muito bonito. Coisa de gente grande mesmo. Coisa de gente grande. Fina. Que bacana, né? Que bacana. Muito bom. Fui lá, fiquei muito orgulhoso de ver como ele está bem instalado. Não, o senhor olha para os seus filhos e fala, nossa, eu criei muito bem, né? Tá bem. É muito bacana isso. A gente fez o que pôde. Ai, fez Mas muito acho bem. que literalmente é o coração. Os pais sempre são coruja com os Sim. filhos, mas eu acho que os meus filhos são bons mesmo. E falando em Nunca filhos, me deram muito trabalho. que bom, o senhor soube criar. Falando em filhos, como foi assim? O senhor falou que o senhor teve uma infância feliz, né? Eu tive uma infância muito feliz. Eu morava numa cidade pequena, andava de pé descalço. Subia muro, subia árvore. Caía. Uma infância muito que hoje em dia não proveitosa. existe mais, né? É difícil. Que pena. As cidades crescem, né? Então. O senhor era um menininho muito danadinho, aprontava muito, sua mãe ficava muito brava? Eu era meio espoleta. Dizem que os gênios são espoletas, né? Era meio espoleta, assim. Querido senhor Álvaro, doutor Álvaro Antônio Regis Lemos, eu vou pedir licença um instantinho para o senhor não sair daí. Você também não sai daí, o papo está muito legal. Aliás, hoje uma responsabilidade muito grande. A gente volta já já. Veste um look todo Filomena Cecílio, uma camisa animal print, que é super tendência do outono e inverno, a estampa de animal print, que tem um laço, né, que dá um toque de delicadeza, dá um ar mais vitoriano na blusa. Ela compôs com uma saia que está um dourado mais apagado, todo plissado, aquele plissado que sai desde o cós, não é o plissado que dá volume, é o plissado que valoriza a mulher. Ela acabou com os acessórios, finalizou com os acessórios Rita Pinheiro, esse brinco e o anel no tom de amber, está belíssima, fazendo bonito.
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Estamos de volta com o nosso programa Vida Plena, um programa feito para você que fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje com uma responsabilidade assim gigante e ainda corrigindo, porque eu falei errado, né, doutor Álvaro? Doutor Álvaro Lemos, não é Leme. Então, já tá vendo? É ansiedade. Não é todo dia que a gente entrevista um médico e ainda um médico tão de renome como o Dr. Álvaro Lemos, que começou aqui em São João, que foi o primeiro médico cardiologista de São João da Boa Vista. Olha a responsabilidade, vocês entendem, né, gente? Então é Lemos. Doutor, eu soube que a primeira UTI aqui de São João da Boa Vista, o senhor tem responsabilidade sobre isso. Conte-nos sobre isso. Então, dona Cláudia, na época, hoje a UTI é super conhecida, todo mundo sabe o que é. E leva o seu nome, né? Fizeram essa homenagem. Fizeram essa homenagem recentemente. Recentemente. Com o seu nome, porque o senhor, afinal de contas, trouxe isso para cá. Na época, eu estava fazendo um congresso de cardiologia em São Paulo e eles apresentaram esses equipamentos modernos que são hoje as UTIs. Mas naquela época ninguém conhecia isso. Era super moderno nos Estados Unidos, era lançamento nos Estados Unidos. Nós estamos falando de 1972. Nossa. Era só eu de cardiologista aqui ainda. Sim. Nessa época. E essas máquinas foram lançadas assim ao comércio no Brasil em 72. Tanto que eu fiquei sabendo que a nossa UTI, eu consegui, do Dr. Palmiro, eu tive uma oferta assim, de que eu conseguiria uma audiência com o governador de São Paulo, lá, o Dr. Laudo Natel, se eu gostaria de fazer uma audiência com ele para pedir verba para montar a UTI. Aí eu fui conversar com o Dr. Palmiro, que era o provedor. Sim. O Dr. Palmiro deu a seguinte resposta para mim. O Dr. Palmiro era um dentista fabuloso na época. E o Dr. Palmiro falou assim, olha, Álvaro, eles não dão nada para a gente. Eu falei, bom, mas e se por acaso a única coisa que eu vou poder, que ele pode falar para mim é não vou dar essa verba para o São João, é o máximo que eu posso receber. Isso se chama fé. Eu falei, eu vou tentar, né? Ele falou assim, olha, se você conseguir essa verba, você vai escolher o lugar, onde você quiser montar essa UTI aqui, você vai ter a minha liberação. Você coloca onde você quiser. Aí eu fui a São Paulo, foi um amigo do governador que morava aqui em São Paulo, que era meu amigo, a família era minha cliente, e conseguiu essa audiência lá com o governador. E eu fui, levei todos os prospectos, os orçamentos que eu já tinha em mãos, tudo, e deixei lá com o governador. E vim embora.
Dali 15 dias saiu no Diário Oficial Nossa, que maravilha. uma verba para a instalação da UTI. Que alegria, E né? nós aí, com esse dinheiro, instalamos. Era dinheiro. Hoje eu Não, acredito imagino. que hoje seria 1,5 milhão. Dá para comprar uma casa, uma mansão. Não, era um dinheiro extraordinário, era muito caro. Tanto que o sírio-libanês, eu vim ficar sabendo depois, que o sírio-libanês colocou a sua UTI em 1972, no Olha, mesmo ano que São João. que legal. A senhora imagina como isso era Importante. novo, como era novidade, era super assim, uma coisa, um upgrade enorme no hospital, que o sírio-libanês, que é um dos maiores hospitais do Brasil, montou a sua UTI em O senhor 1972. O senhor acreditou, né, doutor? Eu conhecia, porque eu ia nos congressos, via aquilo lá, ficava assim, maravilhado, querendo trazer isso para São João. Sim. Só que era uma coisa assim. Quantas quase- vidas, hein? Quantas vidas nos salvou? E aí instalamos a UTI. E eu trabalhei na UTI sozinho Sozinho. durante Nossa. uns 3 anos. E essa UTI, ela tinha capacidade para quantas pessoas? 4 leitos. 4 leitos. Eram 4 leitos. Mas era uma UTI super moderna. Era o que tinha de mais moderno nos Estados Unidos na época. Entendi. Não tinha nada mais moderno na época do que aquela UTI. A medicina, ela evoluiu bastante, né? De lá para Evoluiu cá. muito. Nossa, né? mesmo o material de UTI, material que é usado, né, doutor? Evoluiu Incrível. muito, evoluiu muito. E São João foi evoluindo junto? São João, São João acho que é uma cidade privilegiada, porque São João sempre teve um corpo médico muito bom, sempre foi bem localizado assim no requisito de médicos, hospital. Entendi. São João sempre foi assim aqui na Uma região, na referência. nossa região sempre foi uma referência, né? Sempre tivemos uma boa medicina aqui em São João. E essas coisas foram melhorando o hospital, e vieram outras mudanças, outras coisas que foram, o hospital foi crescendo. E o senhor trabalhava no hospital, na UTI? Eu tinha o meu, não, eu não trabalhava assim na UTI, porque não tinha condição, tinha um consultório particular, Certo. muito movimento, não tinha condições de ficar na UTI continuado, mas eu dava assistência. Quando tinha algum problema lá, as enfermeiras me chamavam, eu ia lá para tentar resolvia e voltava. Certo. Então, as enfermeiras na época davam muito suporte para a gente, porque não tinha médico plantonista na época. São João Sim. não tinha médico Contado, suficiente para fazer plantão de UTI. Entendi. Nós éramos em poucos médicos, acho que nós éramos uns 10 médicos, né, contando obstetra, pediatra e Sim. tudo. Era E esse pessoal veio de fora depois? Ou foi alguns daqui? daqui, já muitos daqui, né, alguns de fora, mas a maioria daqui. E, então a UTI, claro que ela não funcionava como uma UTI como hoje funciona, porque Sim. hoje tem médicos plantonistas, 24 horas, Certo. enfermeira especializada. Na época a gente não tinha nada disso, mas a gente agregou um valor grande, quer dizer, o paciente começou a ser melhor atendido, né? Nas emergências a gente tinha mais recursos, tinha aqueles aparelhos para dar choque no coração, Nossa, acho incrível que a gente aquilo. não tinha, né? Em São João não tinha aquilo lá. Então veio com adquirir a UTI, e o nome que eles deram a UTI no meu nome em função dessa história. Lógico, muito merecido. Eu consegui a verba de a gente montar a UTI. O senhor acreditou? Quando os outros cardiologistas foram chegando, É. já tinha o seu lugar de trabalho assim para tratar os seus pacientes, suas emergências, Sim. já Porque encontraram um campo já bem Já tudo adiantado. montadinho. E quando as pessoas aqui, antes da UTI, quando as pessoas passavam mal, tinha que ir para que cidade mais próxima? Olha, a gente mandava para Campinas, para São Campinas Paulo. tinha condições lá. Campinas tinha assim a cirurgia cardíaca, né, que a gente não tinha. A angioplastia na época nem existia no meu tempo. Sei. O negócio de pôr molinha no Sei. coração. Quando nós colocamos a UTI, isso não existia ainda. Isso veio
a posteriori, né? Mas cirurgia cardíaca já existia. Então a gente mandava os casos cirúrgicos, geralmente para São Paulo ou para Campinas, né? O Ribeirão também, a gente mandava muito. Dá para ver aqui, pelo jeito que o senhor fala, o entusiasmo e a alegria que o senhor deve ter ficado nessa época, quando o senhor conseguiu trazer o UTI para cá. Eu realmente fiquei bem animado, né? Feliz, porque quantas vidas, eu sabia né, o quanto que isso aí ia melhorar a assistência dos pacientes. Às vezes, né? por segundo, né? Mesmo que não por fosse uma UTI moderna, assim, no sentido de pessoal humano. A gente não tinha pessoal humano suficiente para tocar aquilo lá com uma UTI propriamente. A gente tinha os equipamentos moderníssimos, mas não tínhamos o pessoal necessário, né? Faltava médico, faltava, né, o principal, mão de obra médica, enfermagem bem já especializada, não existia. Hoje tem até faculdade aqui, né? Hoje tem faculdade. Há uns anos atrás aí montaram a faculdade, que está indo bem, está crescendo, parece que vão fazer mais um anexo do hospital ali num terreno que tem, ali onde era um estacionamento, parece que a faculdade vai aumentar o hospital. Vai ampliar, né? Ampliar. Aqui vem muito estudante, né? Vem gente de fora estudar aqui, né? Tem bastante. A cidade está muito bacana, muito bonita e cresceu muito nesses últimos anos. Você sabe quantos habitantes tem aqui agora? Olha, na sua época Cláudia, tinha 30 mil. Quando eu cheguei aqui, falavam que tinha 30 mil habitantes. Eu não sei direito quantos mil habitantes tem São João, mas eu acredito que deve estar na faixa de 100 mil habitantes. Eu acredito que está por aí. Eu tenho ouvido falar sobre isso. 100 mil habitantes, gente do céu. E a UTI hoje, como é que ela está, a UTI hoje? A UTI cresceu muito, né? Hoje a UTI, eu acho que tem uns 10, 12 leitos, né? Muito bom. Continua naquele mesmo local que eu instalei, ela só foi aumentando. Que bacana, doutor. Não mudaram de local, parabéns, ficou no mesmo local. Parabéns só mesmo. que tem um número de leitos maior, né? Mais condições Mais agora. condições. Não, hoje tem plantonista de 24 horas, há muitos anos, né? Que já tem plantonistas lá tocando a UTI. Então, o São Joanense pode ficar sossegado que se precisar de uma UTI, nós temos aqui. Tem. Lá quem toca a UTI já há muitos anos, que é chefe da UTI lá, é o Dr. Sabino, né? Então agora ela chama Álvaro Lemos. Puseram lá o meu nome e fiquei... Que lindo. Olha, eu sou muito merecido. Não sei se é merecido, eu né? acho muito merecido, porque se não fosse o senhor ter ido atrás, né? Ter se movido, talvez tivesse demorado muitos anos depois ainda para ter isso. O senhor salvou muitas vidas. Pode ser. Pode ficar orgulhoso disso e tenha certeza disso. Doutor, eu acho que nós já falamos tudo sobre o seu trabalho. Eu não preciso nem perguntar, né? O senhor escolheu a profissão certa? Escolhi. Amor de verdade? Nunca teve dúvida? Nunca tive dúvidas assim. Teve apoio da família? Sempre. Da sua mulher? Sempre. Que bacana. Sempre. Eu acho que esse apoio também, né? Nunca tive. E a aposentadoria veio naturalmente, porque... Foi agora, né? Eu soube que o senhor aposentou agora, na pandemia. Na pandemia. A sua filha me falou. Eu devia estar com 80, não. Eu estou com 84, estava com 81. Porque o senhor não queria, o senhor forçava. Bom, eu tinha programado me aposentar no ano posterior ao primeiro ano da pandemia. Sim. Ali, quando eu fizesse aí 82 anos... Para descansar um pouquinho, eu já estava assim programado. Eu já sentia um pouco o peso da idade. Eu acho que o senhor está ótimo. Sinceramente, mas com uma carinha boa. Dona Cláudia, mas a gente, como médico, a gente sabe que a gente tem que ter coisas muito assim na ponta da agulha, né? Por exemplo, eu já estava tremendo um pouco. Entendi. Eu tenho tremor essencial, a memória já não estava legal, eu já tinha lapsos assim, Entendi. tinha coisas que eu esquecia, tinha que raciocinar,
parar a minha consulta, Entendi. pensar, raciocinar. Não era uma coisa automática Sim. como era, né? Então eu percebi que a idade estava cobrando, estava cobrando a minha decisão. Então agora é hora de curtir a vida. Eu cheguei, e quando eu parei na pandemia, eu parei na época certa. Talvez até eu devesse ter parado até um pouquinho antes, Sim. não sei. Mas as dificuldades que eu comecei a sentir foi na faixa dos 80, Sim. que eu já notei que eu já não era assim, não tinha uma memória super eficiente como eu tinha. Para escrever, eu já escrevia com uma certa dificuldade, que letra de médico já é ruim normalmente. Quer dizer, eu já tinha letra ruim com 40 Sim. anos, 50 anos, já tinha letra ruim. Com o tremor essencial, então ela ficou horrorosa. Então já era assim uma letra bem ruim mesmo. Então parou na hora certa. Então eu achei que estava na hora de parar. Entendi. E Parou. parei. Doutor, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, que está muito legal, fala para o nosso espectador, da parte mais assim, profissional do senhor, a parte técnica, o que o senhor recomenda para a pessoa ter uma vida longa, ter um coração forte? O que o senhor acha que é a cabeça, trabalhar demais, que faz mal? O que é que faz a pessoa ter saúde do coração? Eu acho que o estresse é um grande mal da sociedade moderna. Eu acho que viver estressado, viver nervoso, correndo e muito irritado, isso faz um mal à saúde terrível. Abrevia a vida, né? E cuidados como assim, pessoas, se tiver pressão alta, cuidar da sua pressão, não ter um sobrepeso muito avantajado, não ser muito gordo, se diabético, cuidar do seu diabetes, procurar fazer um pouco de exercício físico, caminhar, essas coisas normais que todo mundo mais ou menos recomenda. E eu acho que do ponto de vista médico, a hipertensão e diabetes são duas doenças muito prevalentes, Sim. muito comuns, e eu acho que os hipertensos, diabéticos, às vezes não dão muito valor a essas doenças, pois elas não causam dor, elas não causam muito desconforto, né? A pressão alta normalmente não dá sintomas, né? A pessoa tem pressão alta, não sente absolutamente nada. Sim. Então são doenças que predispõem a pessoa a não se cuidar, porque não são muito sintomáticas. Sim, né? Porque quando tem doenças que dão dor, a pessoa corre para resolver o problema. A diabetes é silenciosa, né? É silenciosa, a hipertensão é silenciosa. Então, cuidar bem dessas coisas e procurar evitar o estresse o máximo possível. Doutor, posso acrescentar? O senhor me permite acrescentar uma coisa? Pois não. Eu acho que a espiritualidade também, a fé. A fé é importante, né? Não é? Como diz o outro, a fé remove Não montanhas, é? né? Porque muitas vezes as pessoas se preocupam lá na frente, elas não acreditam que a coisa... Deixa mais na mão de Deus as coisas, faz o que é possível, né, doutor? Quantas coisas o médico não resolve porque o paciente tem fé no seu médico. Sim. Se a pessoa vai com o médico com fé, achando que ele vai resolver o problema, às vezes um medicamento muito simples, Sim. a pessoa se cura Entendi. e resolve os problemas, porque às vezes a coisa às vezes é psicológica, uma coisa emocional. Sim. E se a pessoa tem fé no seu médico, é meio caminho andado. Isso é espiritualidade, né? É isso mesmo, é fé. É fé. Muito obrigada, doutor. Nossa, foi incrível essa entrevista. Gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com o senhor. Saiba que eu estou suando frio, porque responsabilidade gigante entrevistar o primeiro cardiologista de São João da Boa Vista. Muito obrigado, querido. Volte mais vezes, muito viu? Obrigado. E parabéns pela filha que tem também, que eu adorei, a Thaís. E tivemos uma entrevista com o Dr. Álvaro Lemos, foi incrível.
Estou muito feliz com essa entrevista. Vou chamar talvez outras vezes aí, de repente, para dar umas sugestões para a gente aqui, falar um pouquinho sobre saúde, sobre a saúde do coração. E agora, gente, nós vamos para aquele momento da yoga. A yoga, a semana passada, a gente fez, eu tinha dito que ia ser coluna, acabou sendo para os joelhos. Agora, eu falei certo, agora vai ser para a coluna, tá bom? Um abraço para você e até já. Você fica ainda mais linda com a atenção, o cuidado e o profissionalismo do Espaço Belly. Aqui nós temos os melhores serviços e produtos de beleza, saúde e bem-estar para você se tornar a sua melhor versão. Cabelos, estética corporal e facial, peles, unhas, podologia. No Espaço Belly você tem tudo isso. Atendemos de terça a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, número 413, Centro de São João da Boa Vista. Esperamos a sua visita aqui no Espaço Belly. Olá, estamos aqui para fazer nossa prática de yoga. Vem comigo, afasta os móveis, vamos acompanhar uma prática para fortalecer e alongar a sua coluna. Vamos lá? Tô te esperando. Muito bem, estamos agora começando a nossa prática. Sente-se na postura da criança. Muito bem, com os joelhos um pouquinho afastados e comece a estender os seus braços para bem longe, afunde bem as costas como se fosse chegar com o peito no chão. Você pode colocar a testa ou o queixo no chão. E você vai buscando alongar cada vez mais longe, mais longe. Continue, alongue o máximo que você puder. O tronco vai lá para frente. Muito bem, respire fundo. Agora, aos pouquinhos, bem lentamente, venha trazendo os seus braços para trás, arrastando pelo chão e arredondando a sua coluna. Faça esse movimento de 5 a 10 repetições, lentamente, e não se esqueça de respirar mais profundo. Muito bem, agora faremos braços e pernas contrárias trabalhando, tá? Então você vai levantar lentamente, apoiar os joelhos e as mãos no chão, estende um braço e a perna contrários, muito bem, e aí, muito lentamente, você levanta a perna e o braço contrário. Mais ou menos de 5 a 10 repetições de cada lado. Super devagar, super concentrado, prestando bastante atenção na sua postura. E aí, faremos o outro lado, né? Muito bem. E depois disso, bem feitinho, você descansa. E agora faremos um trabalho de mobilidade e em seguida um de mobilidade com a força. Então,
Você começa arredondando a coluna como se fizesse o movimento do gato quando se arrepia. A cabeça e o quadril acompanham o movimento, numa contração e numa extensão, abrindo o peito, mantendo os ombros longe das orelhas. Arredonda a coluna, arrepia feito um gato, encaixa o quadril e leva a cabeça para trás. E novamente, assim você pode fazer de 5 a 10 repetições, ok? Muito bem. E agora nós vamos trabalhar a força e a mobilidade. Então, você vai fazer o movimento da coluna, igual fez esse primeiro movimento, junto com o movimento da perna, numa extensão lá para trás e numa flexão, aproximando, como se você quisesse trazer o joelho na testa. Muito bem, você vai fazer este movimento com uma perna e depois com a outra perna de 5 a 10 repetições. Faça o exercício lentamente, respirando mais profundo, sem pressa, e você vai ter um trabalho muito bom para a sua coluna. Descanse, relaxe. Muito bem, quase chegando ao fim dos nossos exercícios, né? Vamos fazer um exercício abdominal. Lentamente você deita, muito bem, com cuidado, estende suas pernas com os pés unidos, os braços soltos à lateral, leve-o acima da cabeça, levantando só os ombros do chão, olhando para os pés. Volta com os braços acima da cabeça, como se você fosse levantar, olha para os teus pés, aponta os braços para os pés. Inspira, expira. Muito bom, leva os braços para trás, inspira, expira. Novamente, inspira, sem tirar a cintura do chão, tá? A cintura mais próxima ao chão para não forçar a sua lombar. Isso, olhou para a ponta dos seus pés e muito bem. Agora, vamos fazer uma preparação com as pernas, com os joelhos flexionados, os pés unidos, balança de 5 a 10 vezes, com a cintura próxima ao chão, da mesma forma. Depois faremos estendendo o joelho. Flexiona, estende o joelho. Flexiona, aumentando essa alavanca. Cuidado, se você sentir dor na lombar, não faça, tá? Cintura bem próxima ao chão, segura um pouquinho e agora faremos simultaneamente, mas tem uma ordem para isso, tá? Então, a ordem é a seguinte. Você primeiro levanta o tronco, depois estende a perna, flexiona a perna e depois o tronco. Primeiro o tronco, depois a perna, depois a perna e por último o tronco, entendeu? Então você tem que levantar primeiro o seu tronco para depois fazer a sua perna. Se for possível, segura um pouquinho, não pode sentir dor na lombar. Força no abdômen, força, força, força. Aí, muito bem, relaxou. Alonga um pouquinho as costas, abraçando as pernas. Respira, põe os pés no chão e solta de um lado para o outro. Isso, bem relaxante, de um lado para o outro, soltando as suas pernas, soltando o seu quadril, soltando a sua lombar, relaxando e mantendo os ombros no chão. De um lado para o outro, bem gostoso, inspirando e expirando mais profundamente, já como quem quer descansar. E para o nosso descanso ficar completo, vamos fazer uma rápida shavasana aqui. Aí na sua casa você fará, se possível, uns 10 minutinhos, acomode-se bem os ombros, relaxa a cabeça, relaxa o corpo inteiro. E num relaxamento, num descanso profundo, aí você faz pelo menos uns 10 minutinhos. Aqui seremos bem mais breve, porque não podemos dispor desse tempo todo, né? Então, como se você estivesse acabando de acordar na sua casa, vá se movimentando lentamente, se espreguiçando, e aí vire-se de lado, levante lentamente. Acomode-se na postura de meditação, coluna longa, acomode-se o quadril, coloque-se numa postura confortável, observe como você está sentindo e é isso. Namastê! E aí, gostou da nossa sequência? Gente, não adianta procurar milagre, tá
bom? Você tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana. Se fizer todos os dias, melhor ainda. Então, pratica em casa, começa devagarinho, no seu limite, vai aumentando aos poucos, fazendo sempre uma sequência de 5 a 10 repetições, se você puder, tá bom? Lembre-se de respirar. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. De coração, eu agradeço a sua presença aqui comigo. Pratica aí em casa. Não esquece de compartilhar o nosso programa. Vida Plena é um programa para você. Mande sugestões, ok? Um beijo. Tchau, pessoal. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.